Olá, boa noite. A gente vai dar início agora a uma live com a doutora Sabrina. A gente vai falar sobre a importância de vacinar as crianças. Eu vou fixar aqui o, eu vou fixar aqui o tema da live, né? E já vou chamar a doutora Sabrina. Então, quem tá aqui, boa noite. Pode ir mandando o aviãozinho para quem, né, tem interesse no assunto. E eu vou colocar primeiro aqui o tema, para quem está ouvindo poder nos ver. Deixa eu colocar aqui. E se tiver perguntas, podem encaminhando as perguntas para a gente também. Só um minutinho aqui para eu fixar aqui o comentários. Eu não estou conseguindo colocar aqui o tema. Compartilhar. Vamos ver aqui. Não consegui colocar o tema aqui. Não sei o porquê. Agora vai. Importância da vacina. Importância da vacina. Vou colocar aqui, que é sempre bom para quem está passando saber sobre o que a gente está falando. Em crianças. Não sei se ficou fixado aqui. Agora eu vou chamar a nossa convidada para que a gente possa já iniciar o nosso bate-papo agora. Sabrina. Daqui a pouquinho ela já vai aparecer aqui na tela com a gente. Oi, deixa eu Oi, só tudo bom? ficar mais para baixo. Pronto, sentar aqui a cadeira. Para a gente ficar bem confortável, né? Para facilitar Tudo aqui o bom, nosso gente? bate-papo. E tudo bem? Tudo bem, quero lhe desejar uma boa noite. Boa noite. Agradecer também, né, o convite de estar aqui com a gente nessa noite, né? Eu acho que a semana é sempre bem corrida. A gente atravessa aí um momento de volta às aulas, de dúvida. Então, agradeço o convite e agradeço a disponibilidade para estar aqui ajudando, né, a informar sobre um tema tão importante. Então, vou passar a palavra para se apresentar, falar um pouquinho, né, sobre a tua profissão e onde trabalha também. Sim, muito obrigada, primeiramente, Jaque, pelo convite. É corrido, mas é sempre importante estar com vocês, passar informação de qualidade. Então, quando você me chamou, eu fiquei muito feliz pelo convite. Para quem não me conhece, está me conhecendo pelo perfil da Jaque, eu sou Sabrina Rocha, sou pediatra, nefrologista pediátrica. Então, a nefrologia trabalha com crianças que têm problemas nos rins e vias urinárias, né? Eu me formei pela UERJ, no Rio de Janeiro, fiz a residência no Hospital Infantil, Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis, e depois eu fui para São Paulo, para a USP, fazer nefrologia pediátrica. Então, esse é o meu currículo. E agora eu moro em Florianópolis. Sou uma das sócias da CAIC, que é a Clínica de Atendimento Integral da Criança. E tenho um projeto de fraude no meu Instagram. Então, assim, faço milhões de coisas. Mas, assim, vacina é um tema que eu escuto desde a época da faculdade, na verdade, desde a infância, né? A gente cresce, escutando sobre vacina, tomando vacina. E Sim. aí vem na faculdade, então acho que é um tema muito importante para a gente abordar. E eu estou aqui à disposição de você. Ai, que legal. E é bom falar do Hospital Infantil, né? O Joana de Guzmão, porque ele é uma referência não só para a nossa cidade, mas para todo o estado, né? Então, é um local onde as pessoas sempre confiam bastante, né? Referência em todo o estado. Exato, vem de tudo, do estado inteiro, né? Vem para o hospital infantil. Então, e lá a gente aprende muito, né? Aprende bastante sobre pediatria, sobre cuidado da criança. Isso. E a sua área de especialização também é, eu acho que infecção urinária, né? A gente está falando ali de infecção.
Então, tem bastante autoridade também para a gente estar falando da vacina e também da vacina do Covid, né? Que virou aí uma dúvida para alguns pais, virou motivo de discussão. Aqui o nosso objetivo não é discutir, é informar, né? Quem precisa para que os pais fiquem seguros, as crianças também, né? Que estão sem aula, principalmente, que eu acho que foram as mais afetadas com esse distanciamento. Sim, Então, exato. Na própria residência de nefro, eu trabalhei mais com crônicos, né? Pacientes crônicos. Então, eu tinha o convívio com pacientes com doenças crônicas, né? Doente renal crônico que dialisava, que acompanhavam no ambulatório. E esses pacientes, eles são muito sensíveis, né? Então, a vacina é muito importante para esse tipo de paciente, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? certo. Então, vamos lá, então, nosso bate-papo. Então, tá bom. Eu acho importante a gente falar da importância da vacina, né? Não só do Covid, mas a importância de todas as vacinas, porque a criança, ela já recebe a primeira vacina ali quando nasce, né? Já na maternidade já recebe ali vacina, né? Uma coisa que eu gostaria de até pontuar, né? Até da gente falar antes das vacinas que as crianças recebem lá novinhas, é esse histórico bem antigo sobre da vacina, né? O que que acontece? Infelizmente, o brasileiro, ele acaba esquecendo do seu passado, esquecendo da história. A gente estuda lá a história na época da escola e esquecemos, né? Como é que foi, como é que aconteceu os grandes eventos históricos. E assim, o mundo, ele sofreu por diversas doenças, que assim, a humanidade não teria esse tamanho que é hoje, a gente não teria essa expectativa de vida que nós temos hoje se a gente não tivesse as vacinas, né? Então, eu até peguei alguns dados para até passar para vocês aquela coisa que a gente falou do informativo, que na Europa chegou a ter 400 mil mortes por ano de varíola. Então, assim, era muita gente, né? Muita gente se morria porque não tinha acesso à vacina. E também a gente teve um aumento da expectativa de vida da população de 30 em 30 anos, 30, aumentou a expectativa da população de 30 anos, a vida média, né, das pessoas, em 2 séculos. Então, em 2 séculos, a expectativa de vida aumentou em 30 anos, só levando em consideração a vacina. Gente, isso é muita coisa, né? Então, só levando em consideração a vacina, aumentar a média de vida em 30 anos é bastante coisa. Então, a gente ter, né, a vacina, se fala que ela é vítima do próprio êxito, porque as pessoas ficam com medo de vacinar porque esqueceram como eram as doenças antes. E aí, assim, as crianças tinham muitos, né? Muitos. Sarampo, rubéola, poliomielite, varíola, é, a polio, né? Que é aquela da gotinha que a gente toma, né? Que tem até a campanha do Zé Gotinha. Se as pessoas não lembram, ela é a paralisia infantil. Hoje a gente não vê mais. Não tem mais. Se vocês Uhum. lembrarem daquele filme, Dois Filhos de Francisco, lá da história do Zezé de Camargo e Luciano, o Sim. irmão deles, o Wellington, acho que era o Wellington, tinha paralisia infantil, era o que andava de cadeira de roda. Sim. Então, assim, é um cantor de que, 50 anos, o irmão dele deve ter o quê? 50, 60 anos hoje, teve poliomielite. Então, assim, não é uma coisa tão distante nossa, né? E os colegas mais antigos falam, assim, de que as crianças tinham muita perna mecânica, algumas tinham polio pulmonar, então tinha que ficar em câmeras de aço para respirar. Então, Uhum. pensa, a gente não vê mais isso, né? E isso a gente não vê por quê? Graças à vacinação. Outro dia eu fiz um vídeo já que me perguntaram, Sabrina, o que que você acha sobre a vacina? E aí eu fiz uma reflexão que foi a seguinte: tem um. Se eu pegar, conversar com qualquer colega meu, né, da pediatria, que tem 50, 60 anos, eles falam muito assim: olha, na minha época de residente, nós tínhamos enfermarias de meningite. Era muito comum meningite. Uhum. Então, assim, Acredito. uma criança do lado da outra, meningite, 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 meningite.
E aí tinha as crianças que tinham as sequelas da meningite, então, crianças que perdiam um dedo, perdiam perna, amputada, e sem falar dos óbitos, né? Que é daquela meningite mais grave que a gente chama de meningococcemia, que hoje Uhum. nós temos a vacina da meningite, né? E assim, olha, eu me formei na faculdade em 2013, 2016 na pediatria. Sim. Nunca vi uma meningococcemia. Nunca na vida, não vi. Na minha turma, nós éramos 12 residentes ali no hospital infantil. Um menino da minha turma viu uma meningococcemia, que foi um paciente até de Garopaba, que ele, por telefone, deu as informações, e explicou para o médico lá de Garopaba como iria proceder para transferir esse paciente para o infantil. De 12 residentes, um só viu uma meningococcemia e eu nunca vi. E é isso que se dá o quê? Graças à vacina, né? Essa é a importância de Vacina. vacinar, né? A gente tem crianças saudáveis também muito por conta da vacina, né? Porque Exatamente. quando é criança, a gente cumpre ali, né, a vacina de algo, né, bem correto. E adulto a gente até esquece, né? A gente não tem esse mesmo cuidado de quando na infância. Eu acho que por isso também que a gente tem crianças e elas até foram menos afetadas, talvez, do que os adultos por os vírus novos, né? Exatamente. Exatamente. O sarampo, por exemplo, o sarampo, no ano 2000, ele foi erradicado no Brasil. Não existia mais sarampo, né? O Brasil recebeu um selo de erradicação de sarampo. E aí vieram os movimentos anti-vacinas, muitos pais preocupados, vieram alguns artigos meio duvidosos sobre vacinação, né? Muita gente com medo de alguns tipos de reação. Em 2010 voltou a ter sarampo. E aí, uma doença, por exemplo, para mim era só em livro, para a prova, eu Uhum. passei a atender novamente crianças com suspeita ou alguns casos que se confirmaram de sarampo, né? Então, são doenças que a gente precisa, são coisas que a gente precisa repensar, né? Será que vale a pena expor a criança em risco, né? E, e analisar muito bem isso, ver a nossa história, ver toda a história mundial, estudar um pouco, conversar com o seu pediatra. Uma coisa já que eu falo que toda criança precisa de um pediatra para chamar de seu. Isso Por é quê? muito Porque importante, né? Porque às vezes muito. a gente tem dúvida, né? Criança é assim, tá bom, de dia, de tarde tem febre, e é bom a gente ter alguém de confiança que já conhece mesmo, né? A criança. Porque Conhece a quando a criança, criança conhece a fica família. doente, né? Às vezes, tipo, ah, tá só quietinho. Não, mas se já é um pediatra que conhece a criança, vai saber que aquele quietinho dele ali é diferente do dia a dia, né? E vai tranquilizar, né? Vai acalmar o coração. Então, é bem importante, porque o que eu vejo também na minha prática diária, muitas das vezes as crianças vão nas emergências só quando estão doentes, mas não tem um segmento, não tem alguém que avalie, não tem alguém que possa ligar, e isso acaba dificultando. E aí os pais ficam desesperados, vão para onde? Para a internet, né? Procurar ajuda. Nem sempre na internet tem algo que é realmente confiável, Sim. né? E aí fica, às vezes tomam decisões que poderiam não tomar se tivesse algum profissional que acompanhe, né? E a gente estava falando ali do sarampo. Eu lembro que quando eu era pequena, era comum, né, as crianças terem sarampo, tipo, né, na minha época. E depois, realmente, a gente não via mais e agora retornou. Só que assim, né, eu lembro na minha época as crianças pegavam sarampo, mas de fato eram sintomas leves. Mas o sarampo é algo que pode levar até a cegueira, né? Então, uma vez eu vi uma reportagem A óbito também. de países, né, que são mais carentes no que diz respeito à vacinação. O Brasil é referência, que tinham várias pessoas cegas porque pegaram sarampo na infância. Então, quando, né, na minha época que as pessoas tinham sarampo, eu nunca ouvi ninguém falar que tinha ficado cego por conta do sarampo. Era sempre sintomas mais leves, né? Como se fosse uma gripe um pouquinho mais forte. Tem isso também. E depois foi erradicada. E hoje a doença que a gente tem também, ela pode trazer vários doenças, sintomas graves por conta da doença, né? Acho que isso é importante a gente abordar também. Sim, uma coisa que acontece, que muita gente está assim, ah, mas o Covid, né? Vamos falar do Covid também, que é a doença atual.
Ah, mas como assim eu peguei se eu me vacinei, né? E aí eu vou fazer um outro paralelo. A catapora. Quando a gente era criança, ainda não tinha a vacina da catapora. Fiquei toda tomada de catapora. Tanto que eu tenho marquinha no rosto de catapora. Mas, quando hoje chega uma criança com catapora na emergência para mim, assim, que amanhã trouxe que tem umas lesões, sem brincadeira. É uma vesícula aqui, outra aqui. Tem umas 3, 4 espalhadas no corpo e você fica olhando. Olha, eu acho que isso é catapora. Não, é catapora, porque é algo muito leve. A mesma coisa a gente está vendo a questão do Covid. Quem se vacinou, a pessoa pode pegar. Não quer dizer que ela não pegue, né? A vacina vai impedir que ela pegue. Não. Ela vai impedir que a pessoa desenvolva formas graves da doença. Tanto que hoje, né, em meio à pandemia, tá tendo muita transmissão por conta da Ômicron, né? Mas quem está ficando grave é aquele que não vacinou. Porque os outros estão tendo. Ah, ficou com febre, ficou com um desconforto, tossiu bastante, mas ficou bem, não precisou internar, né? Então, isso é uma coisa bem importante frisar para as pessoas, que as pessoas têm assim, ah, vou tomar vacina, não vou ficar doente. Não, a vacina vai impedir das formas graves. É igual tem a vacina, né, da tuberculose. Ela impede que a pessoa desenvolva a forma mais grave da tuberculose. Não quer dizer que ela não vai ter tuberculose. A da meningite é a mesma coisa. A criança pode ter meningite mesmo tendo tomado a vacina da meningite, mas ela não vai desenvolver, por exemplo, uma meningococcemia, que é a vacina, que é a doença mais grave da meningite. Então, são coisinhas, são detalhes, né, que são bem importantes. Eu acho que a maior prova, né, como advogado falando de prova, que a vacina é importante, é necessária, é indispensável, é porque realmente o número de mortes por Covid diminuiu drasticamente. E isso depois que a maioria da população passou a estar vacinada, certo? Então, Exatamente. eu acho que essa é a maior prova social que a gente tem, realmente é isso. Com a vacina, a partir do momento que as pessoas começaram a ser vacinadas, os adultos, o número de mortes por Covid diminuiu muito, o número de internações também, né? E as pessoas, e agora a gente está circulando muito mais na rua do que antes. E Então, antes, e as crianças não são imunes, né? Ao vírus. As crianças tem muita fake news, né? Dizendo que criança não pega Covid, mas criança pega Covid sim. Eu acho importante a doutora falar sobre isso. sim, a criança pega Covid, tem algumas que desenvolvem a síndrome inflamatória, né, sistêmica por Covid. O número de óbitos é menor do que de adulto, mas tem essa síndrome inflamatória que a criança fica grave. Muitas crianças foram parar na UTI, sim, por conta do Covid, né? Então, é aquilo, né? Se uma criança já morre, é 100% naquela família, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar nesse coletivo, que a criança pode ficar grave. Outra coisa, se a criança ela pode ser um transmissor desse vírus, então ela pode ficar assintomática e tá passando por vovô, passando uma outra criança que, por exemplo, por algum outro motivo ainda não pôde vacinar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de achar que a criança não deva vacinar. Não, é importante ela vacinar, até pela questão do rebanho, né? Que a gente fala da imunidade de rebanho. Se o vírus para de circular, aí ninguém mais fica doente, que foi o que aconteceu com o sarampo. Todo mundo foi vacinando, 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 vacinando. Daqui a pouco parou de circular o sarampo, opa, ninguém mais fica doente de sarampo. Mas aí um começou a não tomar, outro começou a não tomar, e daqui a pouco o sarampo voltou. Então, são coisas que a gente precisa, né, analisar bem. Sim, gente, é importante vacinar as crianças. Uma dúvida também, já que as pessoas falam da reação, né, de vacina. Acho que eu podia falar sobre isso. Com certeza, eu até, meus filhos, né? Eu tenho a Paola, de 7 anos, e o José, de 4 anos. A Paola, as reações que ela tem da vacina é mínima, são sinais discretos.
O José, ele nem anda, ele tenta andar e não consegue. Quando ele toma vacina ali próximo ao bumbum, ele não anda. Então, assim, a reação, eu acredito que seja algo comum, né? Dura 1, 2 dias os sintomas e é necessário, né? Mas o que, que a doutora pode falar sobre as reações da vacina, assim, para deixar as mães mais Então, tranquilas e os pais a também? reação varia de criança para criança. Tem criança que não vai ter nada, tem criança que vai ter reação. Igual na gente adulto. Por exemplo, quem tomou a vacina da Pfizer, teve gente que o braço não conseguia nem mexer o braço de dor. Eu, no dia que eu fui tomar a terceira dose, né, da vacina da Pfizer, eu falei assim, todo mundo tá tendo reação, vou tomar numa sexta-feira, porque eu vou ficar deitada assistindo Netflix com a minha reação. Eu não tive nada. Nada. Reação zero. Então, assim, varia de pessoa para pessoa, né? E, assim, a gente tem que eu sempre falo que é o custo-benefício, né? Para tudo. Uma coisa é, a criança teve uma reação vacinal, por exemplo, seu menino, né? Bastante dorzinha na perna. É uma coisa que vai doer, vai ficar chato, vai incomodar. Ele vai sentir dor? Vai. Mas ele não vai ter sequela daquela doença para a vida inteira. Então, o que que é melhor? Uma reação de um dia ou uma sequela de uma doença que pode ser para a vida inteira ou pode ser fatal, né? É a gente pesar. E uma coisa também que eu queria trazer para você, já que, por exemplo, a gente tem muito medo da reação da vacina, né? Uhum. Mas a gente não tem medo do anti-inflamatório. É, E aí, eu como nefro, eu tenho pavor de anti-inflamatório. E muitas as pessoas não sabem por quê. No Brasil, a medicalização é assim, né? Todo mundo vai lá na farmácia, compra o remédio. E aí, assim, minha coluna tá doendo, doendo. Vou tomar um ibuprofeno, né? Meu joelho, não sei o quê. Vou tomar um cetoprofeno. Minha garganta tá doendo, vou tomar uma nimesulida. Só que anti-inflamatório demais pode causar úlcera no estômago. Então, ele diminui a proteção do estômago até ali gerar uma úlcera e sangrar o estômago. Anti-inflamatório demais pode causar insuficiência renal e parar por conta de anti-inflamatório. Isso eu já vi bastante, inclusive na residência de neve, da pessoa ter parada no rim por conta de anti-inflamatório. E as pessoas tomam à torta e à direita. E aí a vacina, que é algo cientificamente comprovado, que vai pedir que a pessoa fique com a doença grave, né? Que vai proteger a pessoa tem medo. Aí eu faço como? eu ouvi, esse dia, eu tava, na época ainda nem tinha iniciado a vacina em relação às crianças, daí uma senhora falando assim, eu não vou tomar vacina, porque agora tudo bem, mas daqui a 10 anos a vacina pode me causar alguma coisa. Daí eu disse, senhora, mas está todo mundo morrendo. Então, se a senhora não tomar, a senhora nem vai Você não conseguir pode sentir morrer. a contra-reação daqui a 10 anos. Pelo menos a senhora viveu 10 anos. Ela ficou me olhando. Então, assim, a gente acredita tanto no que a gente ouve às vezes que a gente nem para pensar. Né? Não Era para. uma época que estava todo mundo morrendo. Então, era 1.000 mortes por dia. Então, não fazia sentido, né? Essa preocupação, porque a gente ia morrer lá sem a vacina, a população ia morrer bem antes de 10 anos, né? Então, porque a única coisa que protege do vírus é a vacina, não tem uma outra opção, a gente não tem um plano B. Sim. Sabe uma outra coisa que também me traz muito essa reflexão do que você ingere? Por exemplo, eu vi um meme na internet que era assim: está contra a vacina, mas olha a lancheira da criança. Aí vinha assim, salgadinho, Coca-Cola, refrigerante, assim, um monte de besteira. E você vê, a longo prazo, aquele salgadinho causa pressão alta, a longo prazo o refrigerante todo dia pode causar uma diabetes. Então, assim, sabidamente, né? As pessoas sabem que aquilo faz mal. E as pessoas comem, as pessoas ingerem, e assim, não estou julgando, eu também como besteira, né? Não estou falando que, olha, não, eu só como coisa saudável. Não. Mas sabe e come. E a vacina que a gente sabe que
traz benefícios para a vida, a gente fica com medo? Não dá para entender, né? Outra, outra coisa também que um amigo meu estava até conversando comigo, falou que eu falei, esse exemplo é bom. Antibiótico. Nossa, na emergência, os pais ficam loucos. Assim, criança com tosse, coriza, a gente ausculta pulmão limpo, garganta linda, ok, é um resfriado, resfriado é por vírus, e vírus, bactéria, antibiótico não mata vírus, mata bactéria, então não precisa de antibiótico. E aí você explica que aquilo é resfriado, mas você não vai prescrever um antibiótico? Não, não vou, porque antibiótico é para bactéria, não é para vírus. E aí as pessoas vão, compram às vezes antibiótico ou ficam tomando antibiótico sem necessidade. Estão gerando superbactérias nesse organismo, que daqui a pouco nada mais vai funcionar, antibiótico nenhum, mas tem medo da vacina. Então, assim, gente, por favor, ajudem a gente a te ajudar. Tem muito mais coisas para a gente sentir medo nesse Muito, momento do que da vacina nas crianças. E tinha muito muito isso, mais. né? Aí eu tomei, mas o meu filho não. Não, mas não tomou e diminuiu aí as mortes, né? Diminuíram as internações, porque a criança não faz sentido, né? A gente tem que fazer a gente tem que fazer esse julgamento também, a gente tem que ser criterioso também, né? Sim, exatamente. E refletir. E aí, é o nosso papel estar aqui trazendo essa live para fazer refletir, né? Porque foram muitas pessoas estudando, pessoas sérias, órgãos sérios, né, sérios da ciência, que com certeza é muito mais sério do que uma notícia de Instagram ou uma notícia de WhatsApp por aí. Então, se teve toda uma comunidade científica estudando dia e noite para a vacina, aí a pessoa pega um artigo. Ah, tem um artigo que estava rolando aí, falando sobre o efeito da vacina, miocardite e tal. E é engraçado porque assim, a pessoa pega o artigo, não sabe ler o artigo direito, já distorce a informação, mas no final do artigo, a conclusão levando em consideração todos os dados, é mais benéfico fazer a vacinação do que não fazer a vacinação. Essa é a conclusão. Só que as pessoas só pegam um número, ai, mas porque tantos números, crianças morreram de miocardite, não sei o quê. Tá, e quantas crianças tiveram síndrome inflamatória sistêmica do Covid? Quantas, sabe? É bom você é advogada, né? Você sabe as provas ali, né? E É, tem o um que número. isso assim, ó, isso é muito importante, né? Fake news a gente tem aos montes, né? E tem muita gente que fala, ah, mas é uma vacina que foi criada muito rápido. Sim, só que o investimento para que essa vacina saísse, ele foi muito maior do que os investimentos para as outras vacinas, porque foi uma doença que parou o mundo. Então a gente viu, todo mundo viu campanhas, lives, os artistas doando milhões, né? Os empresários doando milhões para que os cientistas desenvolvessem a vacina. Então, isso acontece muito na ciência também, né? Que a ciência não é algo que é priorizado normalmente. Então, por isso também a demora para se criar uma vacina em outras situações e essa saiu tão rápido. Então, o investimento financeiro foi muito maior também. Ela não é um experimento, né? Os cientistas não estão ali para fazer um Estudando dia e experimento. noite, noite e dia, né? Sim, e foi o mundo todo, né, se comoveu para que sim, as vacinas elas fossem produzidas. Então, por isso a rapidez também, né? E eu gosto bastante de abordar essa situação jurídica. Toda mãe, quando vai levar a documentação para matricular o filho na escola, seja lá qual for a idade, a gente tem que levar a cópia da carteira de vacinação. Justamente porque é necessário que todos se vacinem. Não é só quem é de esquerda ou quem é de direita, todo mundo tem que se vacinar, né? Então, por isso, pela necessidade de que a vacina só faz efeito se todo mundo se vacinar. Então, hoje, né, o STF já determinou que sim, ninguém é obrigado a vacinar, mas se não vacinar o teu filho não entra na escola, né? Entre outras situações, essa necessidade para fazer efeito, precisa estar todo mundo vacinado. Todas as crianças precisam estar vacinadas, não só o meu filho, né?
as sim, criancinhas também brincam. O meu tio ainda falou assim, tudo bem, tens direito de não levar o teu filho, né? Mas eu não quero menos isso. A gente tem que ter essa consciência. Então, eu acho importante a gente reforçar isso, né? Que vacina, vou usar até a sua exato. frase, é um pacto social. É um pacto social e coletivo. E outra, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O direito à vacinação. Então, não é algo que não se deve vacinar por conta de. Não, gente, é muito importante. É muito importante. Ah, mas a reação. Gente, se vocês não têm medo de antibiótico para resfriado, que o antibiótico não cura resfriado, né? A dipirona, inclusive a dipirona, eu até peguei aqui, eu abri a bula da dipirona, e assim, a dipirona tá escrito na bula, tá? Se alguém tiver dúvida, vai lá no Google, bota bula da dipirona. Está dizendo que ela pode desenvolver uma anemia aplástica, leucopenia, trombocitopenia. Isso está na dipirona. Então, sim, isso aqui é raríssimo de acontecer. Mas todo mundo toma dipirona, E dá para os né? seus filhos E dá para ilimitadamente. seus filhos dipirona. O anti-inflamatório, que é a mesma coisa, que as pessoas tomam anti-inflamatório, como eu falei agora, né? Então, toma anti-inflamatório com vontade, ninguém lembra do pobre do rim que pode parar de funcionar, né? Mas a vacina, que é importante, que vai prevenir formas graves da doença, as pessoas têm medo. Então, assim, acho que Travou um pouquinho aqui para mim. tem dúvida. Opa, Só para mim que travou, não, que será? me ligaram. Que Alguém me tem ligou, escrevido um comentário. eu peguei, desliguei. Então, assim, gente, vacinem os seus filhos. Tem dúvida? Procura o pediatra dele, tira dúvidas. E aí vem outro post também que eu podia postar, que até eu postei hoje no meu stories, que era assim. Mas o médico falou que não é antivacina, né? Gente, tem médico que fuma, né? Não é que nós somos profissionais de saúde que nós estamos isentos de errar, de, Sim. de, de cometer uma gafe, mas a gente tem que pensar no todo, né? 99% dos médicos que vão para vacinar, você vai acreditar naquele 1%. Vai que acreditar é que assim, às vezes aqui no escritório acontece muito isso, né? A pessoa vai no profissional que fala aquilo que ela quer ouvir. Sim, Então ela vai em 10 profissionais, se 9 falar que é para vacinar e um falar que não é, não, mas aquele ali que é o certo. Né? Num grupo de WhatsApp que eu e a Sabrina estamos, de empreendedoras, e eu gostei muito do depoimento de uma delas, que falou, não, meu pai é pediatra há mais de 40 anos, então assim, eu tenho dúvida, eu ouvi o meu pai falando e ele é a pessoa no mundo que quer melhor o meu filho, né? Porque além dele exato. ser pediatra, ele é vô. Então, vô não vai querer nunca que o neto tenha qualquer risco de vida, né? Outra situação que eu achei bem interessante que eu li e a gente falar, porque assim, né, os sintomas do Covid, né, os sintomas, um dos sintomas mais graves é perder o olfato, né, perder né, o paladar. E para uma criança é ainda mais danoso do que para um adulto, porque o adulto ele sabe, né, as experiências que tem, o olfato e tudo mais, e a criança não. Então, ela trabalha até o desenvolvimento dela. Além de doença, já é ruim, mas ainda trabalha o desenvolvimento dessa criança. Outra coisa também falando de desenvolvimento, todo o processo da pandemia, né, atrapalhou muito o desenvolvimento das crianças, porque elas ficaram em casa, com menos estímulos, não foram para a escola. Então, quanto antes a gente vacinar e acabar isso tudo para voltar para a vida normal, é muito importante, porque as crianças, elas tiveram esse gap aí de 2 anos no seu desenvolvimento, né? Então, a gente vacinar logo para que a pandemia acabe, para as crianças voltarem para suas atividades, também é muito importante. Aqui, ó, tem alguns comentários que eu vi aqui, ó. O professor Delamare. Delamare mandou aqui parabéns. Já que Sabrina Investimento em Ciência sempre mandou mais alguma coisa também aqui em cima. Deixa eu ver aqui.
Ó, tem pessoas que só leem o que querem. A vida toda tomamos vacina e nunca ninguém perguntava de onde eram as vacinas. A vacina sempre, vacina salva vidas. É porque tinha um sommeliers de vacina, né? E começava, ah, mas é essa vacina? Será? Mas aqui nesse posto, qual é a vacina que... Gente, tem vacina para Covid, então não vou ficar escolhendo. É essa vacina, a vacina foi aprovada pelo órgão da Anvisa, né? Então, né? É isso. E aqui também teve eu acho que é Line, É né? a Aline, é. Isso, que ela falou, dor de cabeça. As pessoas já logo tomam remédio, mas nem pensaram em tomar uma água antes. Não dormiu bem na noite anterior. Isso é verdade. Eu era a pessoa que tomava, que vivia sempre com uma caixinha de remédio para dor de cabeça. E não é que foi só ir no oculista e tomar água e passou, não precisei mais do remédio. Teve isso Exato. também. Porque as pessoas não pensam nisso, né? Poxa, eu tô com uma dor de cabeça. Será que eu tô desidratado? Porque a gente não toma água, a gente vai desidratando. O nosso cérebro, a maior parte dele é água, né? E aí a gente desidrata, a gente não dorme, às vezes fica tá com fome, mas é o quê? Um remedinho. E às vezes esse remedinho tem muito mais efeito colateral e a gente tá tomando, tá tomando, tá tomando, tá tomando. Então E, é pensar, né? Refletir melhor sobre os nossos hábitos. E das crianças, isso é fato mesmo, né? De levar na emergência. E a gente até falou do infantil, né? Do Hospital Infantil aqui de Florianópolis, o Joana de Guzmão, assim que começou, que é uma referência, porque assim, ó, meus filhos têm plano de saúde, então eu acabo levando na emergência. E dificilmente na emergência, pelo menos eu tive uma experiência com dois filhos que pediram exame de sangue para ver o que a criança tinha. Mas sempre passava um remédio, sempre. E no Joana de Guzmão, no hospital, não, né? Primeiro eles fazem, no mínimo, um exame de sangue, para daí passar qualquer medicação para a criança, né? Então tem isso também, né? O pai que a gente falou isso, o pai e a mãe que leva só na emergência, tome cuidado, realmente tem um pediatra de confiança, tem um pediatra para chamar de seu, porque na emergência não tem aquele vínculo do pediatra e realmente, né? Toma aquela medicação ali, depois volta a tomar outra medicação de outro médico e volta de novo, e é medicação em cima de medicação, e, e isso faz muito mal para a criança, né? Eu Ó, uma também, isso é medicação que algo acontece. que eu não tenho esse costume, assim, meus filhos, graças a Deus, são bastante saudáveis, e eu, de fato, eu tenho medo de levar na emergência. Só realmente se for algo assim inevitável. Eu prefiro marcar o pediatra, ficar alguns dias em casa, do que já levar na emergência e ter esse excesso de medicação, né? O que acontece muito é o seguinte: a maioria das pessoas levam sem indicação de emergência. E aí a gente acaba, tem que esperar a febre mais por 3 dias, e a maioria não tem indicação de estar ali. Isso é o primeiro fato. E aí, se essa criança tivesse um pediatra, por exemplo, para acalmar o coração da família, ela já passaria com o pediatra ou o pediatra por telefone mesmo. Olha, você faz isso, aquilo, observa isso e aquilo. Se precisar, leva na emergência, ou aqui no consultório, dependendo do caso, né? E aí, por exemplo, sabe uma outra medicação que faz super mal e as pessoas tomam horrores? Corticoide, a famosa prednisolona. Ah, esse xaropinho para tosse. Gente, isso é corticoide, né? E aí a criança tá com uma tosse X, corticoide. Tá com a tosse Y, continuou, mais corticoide. Aí teve uma crise de bronquite, mais corticoide. Isso faz muito mal, sabe? E muitas das vezes levam em lugares diferentes, e aí o que acontece? O, o plantonista, por exemplo, do infantil passou o corticoide, não precisava, né? Aí depois ele vai no HU, aí o colega não sabia, passou de novo. Aí vai na UPA, passou de novo. E aí a criança, quando você vê, tá 1 mês e meio tomando corticoide. E não precisava, né? Então, por isso que essa questão de você ter um acompanhamento, saber o que está acontecendo e ter alguém de confiança mesmo, para poder acalmar o seu coração, né? Eu sei que filho, a gente fica muito desesperado, né? Não sabe o que fazer. E ter alguém que acalma o coração, seja para vacina, seja para uma tosse, seja para uma febre, é muito importante, né?
Mas, assim, a vacina, gente, por favor, quem está na dúvida, procure o seu pediatra, converse, tira a dúvida. Eu também estou à disposição também, quem quiser conversar comigo depois em privado, porque é importante fazer a vacinação das crianças, né? Não fica nessa, mas por que a reação? A gente faz, como eu estou falando aqui, a gente falou inúmeros exemplos de coisas que nós fazemos no dia a dia que são muito prejudiciais e a gente não tem medo. E aí a vacina aqui está tudo mostrando que salva vida, salva vidas, e a gente fica com medo, gente. Então vamos tirar esse medo, vamos, né? Uma coisa ali, né? A gente falando de alimentação, realmente, a gente vê, né? Produtos altamente industrializados, bebezinho tomando gelatina, iogurte, papinha industrializada, e isso faz super mal, e a gente vai lá e dá sem medo. E a vacina Exatamente. tem essa, no caso, essa polarização aí que faz com que as pessoas temem a vacinar os seus filhos, mesmo sendo algo importante. Não é só importante, né? Na verdade, eu acho que a palavra correta é indispensável, né? A vacina hoje, eu estou usando essa frase e fico à vontade para falar, porque eu estou diante de uma médica pediatra, mas a vacina hoje é indispensável. Não tem, Exatamente. é Não tem. inegociável, né? A gente vacinar as crianças hoje porque sem a vacina elas estão aí sujeitas a uma doença muito grave. É grave sim, não existe imunidade de criança ao Covid. O Covid sim, ele atacou as crianças também. Eu acho que isso a gente falou no início da live, né? Tem gente que está entrando agora. Então, não tem o porquê a gente achar que a vacina ela é menos contraindicada do que não dar a vacina porque os sintomas do Covid em criança é leve. Eu acho que isso é um fake news, né? Eu acho importante a gente refrisar isso também. A Lili está colocando aqui, ela mora em Nova York, né? E aí que os americanos amam, né? Comida de micro-ondas, comida de bebê pronta. E até, inclusive, além da comida pronta, outro dia eu estava vendo um outro artigo falando dos agrotóxicos, né? O número de agrotóxicos que são usados nos alimentos, nas plantações, né? E a gente não está nem aí, que era algo que a gente deveria estar muito mais, né, de olho ou com medo dos agrotóxicos, a gente também não está nem aí. Assim, não dá para entender. Vou ser bem sincera, eu acho que não Essa sei é o a que falar. resposta correta. Não dá para entender. A gente está discutindo o porquê é importante vacinar as crianças, né? É indispensável. Sim, é indispensável. Bem isso. Eu acho importante a gente citar também o porquê que existe essa dúvida aí contra a vacina, o porquê que isso se instaurou e deixar bem claro que nem nada do que vem sendo colocado na mídia, nos artigos, elas de alguma maneira impede que a gente tenha que vacinar as crianças. Sim. Na verdade, o movimento anti-vacinas, ele é bem antigo, né? Lá também, lá, não vou saber bem a data, porque eu sou muito de data, mas que nós tínhamos a guerra da vacina, né? Que foi uma guerra sanitarista lá no Rio de Janeiro, que aconteceu. Teve esse movimento. Agora a gente está tendo um novo movimento anti-vacina, mas eu vejo que esse movimento se dá muito de algumas informações equivocadas que aí são distorcidas, e aí as pessoas começam a girar em torno disso. Então, por exemplo, teve esse artigo que falou da miocardite, né? De algumas crianças que tiveram miocardite comparando com a vacina do Covid. E aí a pessoa já pega essa informação, distorce e aí começa a propagar. Tem um outro artigo também que fala sobre autismo e vacina, que as pessoas distorcem. Nem todo artigo, gente, é bem escrito. Isso é uma coisa bem importante. Quando você tem um artigo científico, tem categorias de artigos. Então, tem os artigos tops, que são
publicados nas revistas melhores, que são de boa qualidade, sim, e tem os artigos ruins. Então, normalmente a pessoa pega aquele artigo mais meia boca, que está escrito uma coisa, né, mais ou menos, vai lá, distorce essa informação e começa a propagar. Por exemplo, o autismo. Não tem nenhuma comprovação que vacina tem a ver com autismo. Só que a partir de um artigo X, que pegaram isso, começaram a propagar e aí estão dizendo, não, porque a vacina dá autismo. Aí começa a gerar esse pânico, né? Vocês acham que se causasse, isso já não teria sido estudado, já não teria sido propagado, não teria as pessoas corrido atrás desses efeitos colaterais, né? Então, assim, é bem importante a gente se informar, né, sobre isso e não ter medo. E eu já ouvi falar também, né, em relação ao autismo, que hoje existe muito diagnóstico errado de autismo, né? Que às Sim. vezes não é autismo. Eu já vi profissional falando assim que um diagnóstico de autismo que não tinha como a criança ter autismo por toda a habilidade que ela tinha, né? Então era às vezes, e acontece bastante aí, puxando aqui para o nosso lado no escritório, que às vezes a criança ela não desenvolve porque ela não vive num ambiente saudável, né? Não Exatamente. só saudável, como tudo que a gente falou aqui de alimentação, de não dar muita medicação, mas um ambiente às vezes tóxico, um relacionamento entre pai e mãe que não está legal e que a criança ouve tudo que não é para ouvir e fica ali refém, né? Da briga dos pais, enfim, ela presencia coisa que não deixa um ambiente saudável para que ela desenvolva. Então tem Outra isso coisa também, né? também. Já tem algo em relação ao autismo, que hoje tem muito diagnóstico do autismo, que nem sempre ele é o correto. E outra aí coisa também, agora... tá? Tempo de tela, criança que não deveria estar no celular, demais no celular, a família que não conversa com a criança. Então, outro dia mesmo, aqui na CAIC, tem a gente tem a nossa neuro, né, que é a Fernanda, e aí eu conversei com ela sobre uma paciente X que eu tinha indicado para ela, e eu falei, tem uma paciente tal que eu te indiquei, era suspeita de autismo, a mãe estava super preocupada. Aí ela falou para mim, Sabrina, não é autismo. Ninguém conversa com aquela criança dentro de casa. Então, a criança, se você pegar a música do tablet dela, ela sabe reproduzir toda a música. Mas conversar, ninguém conversa. Então, assim, eu acabei para fono, falei da importância dos pais conversarem com a criança, né? E é isso, tem todo um por trás de coisas que podem levar. Só que as pessoas querem culpar sempre o outro. Ou que o outro resolva a minha vida, mas eu não vou olhar para a minha vida e resolver isso. Isso também é uma outra coisa, né? Vou jogar para o outro resolver. Não, a culpa é da vacina. Mas o meu filho está comendo porcaria. O meu filho, eu não conversar com ele, não desenvolver a linguagem dele, não estar presente para fazer esse desenvolvimento, eu não quero. Mas a culpa é da vacina. Né? Criança dá trabalho, né, gente? Precisa de tempo. A gente tem que ter um tempo de qualidade com as crianças, né? Para as crianças se desenvolver, é muito importante também a gente falar. E aqui no escritório a gente fala muito isso, né? Como a gente atende muito direito de família, muito divórcio, que às vezes a criança não tá bem, não é porque o pai não é bom, porque a mãe não é boa, sim porque ninguém tá olhando para ela. A gente está tão preocupado com o relacionamento, com os boletos e, né, às vezes colocar uma boa escola, ter um tablet, mas o mais importante que é o afeto a gente não faz. Então A presença, né? A presença. A gente vai no restaurante, tá? O pai no celular, a mãe no celular, as crianças no tablet e ninguém se falando. Eu fui pro Nordeste nas minhas férias e aí foi muito engraçado, porque tinha um casal que nos 2 dias sentaram perto de mim, assim. Era o pai, mãe, tinha duas crianças. Aí, aí tinha uns bonecos gigantes, assim, sabe? Aqueles bonequinhos que dançam, então eu chegava no meio da refeitório, as crianças queriam ir, a mãe ficava incomodada, aí pegava o tablet e botava assim na frente do menino. Tá. Aí o menino, ele queria conversar com outro menininho lá, queria conversar, ele queria explorar o mundo, ele não queria o tablet.
Mas ela estava incomodada, ela queria que o menino, tipo, cala a boca, fica aqui tomando teu café com o tablet na frente, sabe? O E é tablet isso, virou a babá, virou a recriação, né? sim, virou a recriação. E é infelizmente isso, né? E aí a gente vai culpar a vacina, né? É, Outras tem isso, coisas. né? É sempre mais fácil a gente achar um culpado. E as crianças, como a gente falou ali, as crianças já sofreram demais nessa pandemia, né? Ficar trancado, não ir à escola. Acabou que as crianças que têm uma condição financeira melhor, que estudam em colégio particular, os meus estudaram o ano todo, mas não foi a realidade da maioria das crianças, né? A evasão escolar, por conta do distanciamento social, ela aumentou drasticamente, então esse ponto social é muito importante para que a gente queira vacinar todas as crianças e, e a educação que já está carente, ela não fique ainda mais carente por conta da falta da vacina, né? A vacina, ela desencadeia aí várias questões que a gente pôde abordar hoje. O nosso tempo está acabando aqui, né? A O gente emprego, resolveu... muita gente parando de trabalhar por conta da pandemia, né? Então, são muitas coisas, né? Então, Mas, como a doutora Sabrina falou, acredito que a gente não conseguiu aí explorar todas as dúvidas das pessoas, mas ela se coloca à disposição para estar tirando todas as dúvidas a vocês em relação à saúde, mas o mais importante, a gente falou aqui que a vacina é necessária, é indispensável, ela não provoca sintomas colaterais na criança, muito pelo contrário, ela protege, né? Então, eu vou deixar para a doutora concluir aí a live com algum ponto que pode ter passado e depois a gente se despedir. A live vai ficar salva aqui no perfil do escritório. Eu peço para quem passou por aqui, siga a doutora Sabrina, né? E lá também tem o local onde ela trabalha, para que a gente tire as dúvidas com o médico, né? Não com o doutor Google, com realmente com quem sabe do negócio. exatamente. Primeiramente, quero te agradecer. Foi um bate-papo muito leve, como a gente pretendeu fazer, né? Um leve, descontraído. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, assim, com um pouco que eu trouxe aqui, mas entender da importância da vacina, entender que nós tínhamos doenças gravíssimas no passado, para quem perdeu o início. A varíola dizimou a Europa, assim, muitas pessoas morreram por conta da varíola, né? Crianças com a paralisia infantil que tiveram consequências gravíssimas na vida delas, hoje a gente nem sabe o que é paralisia infantil. E todas essas doenças sumiram por conta da vacina. Então, o próprio Covid, a gente viu que o número de mortes caiu drasticamente depois que a população começou a ser vacinada. Então, pessoal, quem tem dúvida, procure seu pediatra, eu também estou à disposição. Vamos conversar sobre isso. É importante vacinar sim, vacinas salvam vidas. Vamos dar crédito para a ciência, tá? As pessoas estão estudando, foram várias pessoas que estudaram, foram investimentos no mundo inteiro para a gente ter essa vacina. Então, não, seja a vacina do Covid, sejam as outras vacinas. Vacinem os seus filhos. Ah, Sabrina, pode ter reação? Pode ter reação, mas é uma reação de um dia e meio, comparado a uma vida inteira pela frente que a gente pode ter, tá? Então, não fiquem presos a, ai, porque meu braço doeu, eu fiquei doendo. Tá, ok, doeu, mas pensa que você está vivo. Muitas pessoas morreram, queriam estar vivas, hoje não estão por conta da vacina. Então, vamos refletir sobre isso, tá bom? E me sigam nas redes sociais, eu falo sobre desfraude nas minhas redes, gosto bastante de falar sobre desfraude, xixi, cocô. E também tem a CAIP, quem não conhece a CAIP aqui de Florianópolis é a Clínica de Atendimento Integral da Criança. Nós temos pediatria, equipe profissional pediátrica, ficamos no Estreito. Também sigo a CAIC, que é caic.floripa, o arroba. E é isso. Muito obrigada, Jaque. Eu agradeço, fiquei muito feliz, né, que aceitou o convite, que a gente com certeza é a favor da vida, né? Eu não vou dizer que a gente é a favor da vacina, a gente é a favor da vida. Então é muito importante ter uma profissional, né, com toda a sua simpatia, com toda a sua disponibilidade, com todo o seu conhecimento para vir aqui compartilhar com a gente, né, a importância da vacina. Muito, muito obrigada.
E De sempre quando nada. precisar da gente do escritório, a gente está à disposição também. Obrigada, viu? E qualquer coisa também, se precisar da gente, também estou à disposição, tá bom? E a Kaique também, tá? Um Então tá beijão. bom. Muito obrigada. Um beijão, boa noite a todo mundo que passou pela Tchau, live gente. também. Um beijo, viu? Tchau.